Vamos começando mais uma terça-feira. Ontem a gente teve o encerramento da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol. Um jogo muito movimentado lá no Barradão, no estádio Manuel Barradas, para Vitória e Cruzeiro. Vitória abriu 2-0, Cruzeiro foi buscar o empate e aí na empolgação no final até quase fez um terceiro gol lá. Um jogo com, claro, muita polêmica, como tem sido praticamente todos os jogos do Campeonato Brasileiro de Futebol, mas pelo menos, cara, ontem com um alento. Pelo menos com um pouquinho de alegria. E eu sei que o torcedor do Cruzeiro vai falar, pô, alegria por quê? Tomamos um baita gol de bicicleta. Mas não foram poucos os comentários que eu vi nas mídias sociais e até aqui vi no começo aqui no nosso chat de torcedores do próprio Cruzeiro que aplaudiram o gol do Alejandro. Eu sei que na rivalidade do futebol, muito provavelmente o torcedor do Bahia vai estar falando, um golzinho normal e tal. Mas faz parte da rivalidade de não assumir certas coisas e de não reconhecer. Mas, velho, quem ontem não abriu um sorriso depois de ver o gol do Alejandro, tá louco. Que golaço, cara. E pelo menos a gente fala um pouquinho aqui, já vamos voltar a falar de polêmica já. Mas eu vou te falar um negócio, que golaço. E eu fiquei muito feliz hoje que eu, logo de manhã, dei uma entradinha lá no Instagram e vi uma publicação da própria TNT Esportes, Túlio Ligeiro. A narração do gol de bicicleta, do Minha Nossa. O gol do Cristiano Ronaldo de bicicleta, com uma montagem lá no gol do Alejandro, porque foi maravilhoso, cara. E o fato de ter sido no Cássio, eu acho que engrandece ainda mais. Porque não foi em qualquer goleirinho aí. Não foi, com todo respeito a... né? Não foi em qualquer Zé Ruela. Ele meteu uma bola na gaveta do Cássio. E o Cássio fez assim, ó. Porque não tinha como pegar. Ele até deu uma entrevista ontem, depois no jogo, bateu um papinho ali com o pessoal do programa lá do Sport TV. Eu confundo sempre os nomes. É Boleiragem, né? Boleiragem. Boleiragem, lá com o Roger, tava o Dodô, tava o Caio, acho que tava o Grafite, enfim. Tava uma turma lá e o Cássio falou, olha, cara, provavelmente foi o gol mais bonito que eu já tomei. Porque, assim, ele não tinha visto o replay ainda, ele falou, olha, eu não vi o replay ainda, mas provavelmente foi. Cara, que golaço. Tá de parabéns o Alejandro. André, um golaço realmente, mas assim, o foco do jogo, infelizmente, é outro, né? Porque assim, eu entendo que... Ainda não. Eu vou enaltecer até a hora que der, pra depois voltar a falar de coisa ruim. Não, mas até pra enaltecer, dá pra enaltecer outras coisas também. Por exemplo, o Vitória, até a expulsão, tava, mandando no jogo. Aí eu acho que tem uma infelicidade ali do Neres, né? Uma escolha que não é a mais inteligente, pelo menos na minha interpretação, de você trocar ali um possível gol, né? Uma chance cara a cara ali por uma expulsão com muito jogo ainda para ser disputado, né? Enfim, o torcedor do Vitória tem muito a lamentar ontem, porque numa noite que era para ser essa a cereja do bolo, né? O golaço do Alejandro, fica a lamentação pela expulsão tola e, é claro, pelo segundo gol do Cruzeiro. Então, o torcedor do Vitória, eu acho que fica com um sentimento muito amargo com esse empate, por mais que tire o time da zona, porque dava pra ter sido uma noite muito mais agradável pro torcedor do Vitória. Sem dúvida, e parecia que seria assim, né? Porque o jogo começou 2-0 e tal. E assim, a gente vai falar, claro que a gente vai falar das polêmicas e tal, até porque tá difícil, cara. Tá difícil a gente conseguir falar de futebol, né, só do futebol bem jogado. De vez em quando aparece, um baita golaço ali, uma jogada construída e tal, mas que acaba se apagando e a gente acaba priorizando falar do comportamento da arbitragem, especialmente. A arbitragem é a grande vilã do momento, já de algum tempo no futebol brasileiro, e assim, com razão, porque realmente o nível tá muito ruim. Mas ela não é sozinha, né? Ontem a gente veio aqui para falar do comportamento dos jogadores no Clássico de São Paulo, do comportamento dos jogadores no Clássico do Rio de Janeiro. Teve briga de torcida também no Rio de Janeiro. Teve, enfim, vira e mexe.
a gente tá tendo que falar do comportamento de treinadores, do comportamento de comissões técnicas, do comportamento de treinadores no pós-jogo em entrevistas. Então, assim, realmente tá ficando muito complicado você conseguir falar de futebol. E ontem, esse momento, ele realmente me deu uma luz. Pô, cara, que legal. Eu fiquei feliz, velho. Desculpa, torcedor do Cruzeiro, tá? Desculpa, torcedor do Cruzeiro. O Cruzeiro vai virar contra o Boca. Vai virar, nós já vamos falar isso aqui. Vai virar. Mas o gol de ontem me deixou feliz, cara. Pelo menos um alento. Dito isso, vamos lá para a arbitragem de novo. Vamos lá. Para este saco que é ter que falar de arbitragem. Mas é necessário. Com relação à expulsão do Neres, nada a dizer, né? Nada a dizer. A gente só pode falar da escolha infeliz que ele fez, né? Porque uma coisa é você trocar uma chance clara de gol por uma expulsão aos 30 do segundo tempo, né? Mas ainda na primeira etapa, você... não pode, né? Não pode. Porque, cara, era um jogo que o Vitória tava melhor, e aí você faz o quê? Você joga a possibilidade do adversário crescer e aí ele ficar melhor no jogo, né? E foi o que aconteceu. Depois da expulsão, basicamente, só deu o Cruzeiro, né? Enfim, e aí ficou complicado mesmo, porque aí o Cruzeiro foi pra cima. Antes de falar do gol de empate do Cruzeiro, eu já acho que foi o Marcelo de Lima Henrique, o árbitro, né? Foi. E se você puder, Tulhão, pega pra mim o nome do VAR também, porque o VAR ele é decisivo. É o Bins, que já tinha sido o VAR do jogo Fluminense e Vasco. Lá no aquele gol do Verrete, né? Que o Verrete ajeita a bola com a mão, pelo menos eu entendi assim, e muita gente entendeu dessa forma, o VAR não. E aí, cara, eu acho que o Marcelo de Lima Henrique, ele já erra no primeiro gol, que é o gol do Osvaldo, na cobrança de pênalti. Porque ele marca uma mão que não é nem uma mão assim, daquelas que é claramente e tal, e ele marca com uma pressa, com uma vontade, atrapalhando a sequência do lance. Sai o gol, irmão, acabou, apita lá o centro do campo, 1-0, acabou. Olhei a mão aqui, acho que foi. Cara, ele apitou com uma vontade pra parar o lance e talvez isso tenha prejudicado ele lá na frente, no lance do jogo. Porque às vezes o cara fala, puta, eu errei, cara. Depois, com a convicção que os caras, errei, não sei, não tô legal hoje, não tô bem, e aí não marcou na sequência. Mas enfim, nada justifica. A pataquada nesse primeiro lance, André, ela é tão grande que ele poderia ter tirado o gol, tá? Porque o gol acaba saindo, beleza? Então, assim, nesse lance acaba que no final das contas o Vitória não sai como prejudicado. Mas vamos supor, tá? Ele marcou ali ele marcou o pênalti, né? Se o VAR, vamos supor que o VAR entendesse que aquela mão não era uma mão de pênalti. O que ia ser feito? Sim, é um daqueles lances do VAR que numa dessa ele tiraria o pênalti e tiraria o gol. Na verdade, o Marcelo de Lima Henrique já tinha tirado o gol. E aí o VAR ia tirar o pênalti. Então, assim, tem alguns lances, especialmente lances envolvendo bandeiras, que são impedimentos muito claros. Eu fico irritado quando bandeira não marca. Fico irritado, velho. Fico irritado, porque às vezes na sequência do lance, um jogador pode se machucar, acontece um gol e aí o árbitro se complica, acontece, sabe, um lance... E aí, tá tão claro que foi impedimento, mas não, segue pra depois. Então não precisa mais de VAR pra impedimento. Todos os lances seguem, porque a bandeirada tá deixando seguir, e aí depois o VAR corrige ou não. Então eu não gosto. Mas esse lance, e outra, cara, é tão rápida a conclusão da jogada, que não tinha necessidade nenhuma dele marcar o pênalti. Tá? Dito isso, vambora para o lance derradeiro e decisivo, que tem ali duas questões. Uma delas, normalmente, cara, assim, eu falo aqui, eu não gosto do VAR intervencionista, eu não gosto. Então, vou começar pelo final. Tem uma disputa de bola lá dentro da área, tem uma mão nas costas do jogador do Vitória, que eu achei normal, tá? O árbitro tá ali... interpretou, eu não vejo como um negócio assintoso, tipo, caraca, o cara... Então,
a segunda parte do lance, que seria uma suposta falta do próprio... Do próprio Dineno. O próprio Dineno, quando ele sobe pra... Tem uma mão ali que eu confesso, eu acho que nem tem essa força pra derrubar. Acho que parece um apoio ali. Mas o primeiro lance, ele é tão claro pra mim, que assim, eu não vejo justificativa. E diferente de muita gente, que, claro, porque hoje em dia o futebol tá com a credibilidade tão em baixa, que já virou operação. Salva Inter, salva Corinthians, salva Fluminense, salva todo mundo. Porque agora o juiz torce pra não sei quem, o VAR torce pra não sei quem, a operação é salva Corinthians e, enfim. Porque o futebol brasileiro tá nesse momento. Tá nesse momento. Todo mundo levanta suspeita toda hora. Ah, a gente sabe como é que é quando joga em Itaquera. Ah, a gente sabe como é que é com o Varmengo. Ah, a gente sabe como é que é o Varmeiras. Ah, a gente sabe como é que é... Então, assim, o futebol virou, né? E aí você vai ver a credibilidade do campeonato. Ela vai pro vinagre com alguns lances que são tão básicos, cara. Tão básicos, que não é possível. Não é possível o VAR ter deixado aquele lance seguir. Não é, cara. Assim, no meu entendimento, eu até vi um ângulo que ele tá de costas. É o Matheus, né? É o Matheus Henrique. Matheus Henrique. Ele tá de costas. E assim, cara, se alguém tiver com muito problema de visão, tiver, sei lá, tiver numa noite muito cansado, tiver, sei lá, meio atrapalhado, tem um ângulo que ele pode olhar e falar, putz, não sei. Mas pelo outro é tão claro. Vendo o lance é tão claro. Não dá pra entender. E, André, não dá pra entender, ainda mais num país em que o VAR adora se meter nos lances, né? Nossa, nosso VAR é extremamente intervencionista. E aí, num lance claríssimo, não se mete. Fica muito esquisito, fica muito... Dá palco pra todas essas teorias conspiratórias que você falou, porque é inadmissível, cara. Eu tô muito curioso pra escutar o áudio, porque, assim, seria de uma incompetência gigante, mas eu acho que não é possível que ele revisou o lance e achou que não era pra parar, entendeu? Porque o que eu levo a pensar assim é que ele não viu, assim, né? Não analisou esse lance. Porque não é possível que ele viu pelos ângulos que todo mundo viu e falou, tá aí, não, segue aí o jogo, tá aí, gol legal. Não é possível, cara, não é possível, sério. É revoltante mesmo, eu entendo a revolta do torcedor do Vitória e de ficar pensando que é algo sistemático. Eu entendo o torcedor do Vitória pensar isso, porque é um lance muito surreal, André. A gente já viu alguns acontecerem assim no Brasil, né? Mas esse tem um lugar bem especial, assim, entre os piores lances que a gente já viu recentemente da nossa arbitragem. E assim, e são vários piores lances. São vários. Cada assim. Eu não gosto, já falei várias vezes. Eu sei, cara, na linguagem do futebol, na conversa do boteco, na rapaziada que fica aqui no chat, sabe, jogando conversa fora, na rivalidade, bicho, falar que a operação salva não sei o quê, salva não sei quem, salva não sei o quê, beleza, faz parte aí do... Caraca, meteram a mão, roubaram, faz parte do folclore do futebol. Faz parte do futebol. A conversa de bar é isso aí. Essa é a conversa de boteco. A minha conversa é diferente. Eu não consigo aceitar que isso faça parte do esquema salva 1, salva 2, salva 3, salva 4. Até porque tem um monte pra salvar. Então, se for começar a escolher quem vai salvar, vai ter que ser uma combinação bem séria. Bem séria. E outra, eu já vi todos serem ajudados, todos serem prejudicados. O momento, e o Fábio Mota, presidente do Vitória, deu uma entrevista depois do jogo, o momento tem aí uma sequência de erros contra o Vitória que ele reclama. Ele fala lá que vai mandar mais uma petição lá, uma representação. É o termo que não adianta nada. Ele até falou, olha, o máximo que vão fazer, vão falar, realmente a arbitragem errou, mas os pontos não vão voltar. Então, cara, assim, eu não consigo aceitar que haja todos esses esquemas que todo mundo fala, porque senão não tem ninguém pra ser campeão e não tem ninguém pra cair. Porque existe o esquema, né, geral. Tem um monte pra dividir o título, porque tem esquema. Eu já vi esquema pra Corinthians ser campeão, pra Flamengo ser campeão, pro Palmeiras ser campeão, pro Botafogo não ser campeão.
Aí pro Corinthians não cair, pro Fluminense não cair, pro Vasco não cair, pro outro não cair. Então, assim, cara, eu me recuso a entrar nessa conversa. Me recuso a entrar nessa conversa. Mas os caras estão deixando de um jeito tão ruim o campeonato que todo jogo vem alguém e, cara, e isso tá se tornando normal. Tá se tornando normal. Virou normal no futebol brasileiro. E eu tenho falado isso aqui, ó. Recentemente. Virou normal você falar, tal jogo, como se estivessem conversando no bar. Então, velho, assim... Inclusive, né, André, essas teorias, assim, que, beleza, o torcedor tem, como você falou, o próprio Vitória já foi alvo dessas teorias, né? Por conta do presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues. O próprio Vitória já foi alvo, né? Ah, não, estão favorecendo o time do presidente da CBF, não sei o quê. O próprio Vitória já foi alvo de teorias conspiratórias desse tipo. Então, assim, tem teoria pra todos os lados. E eu acho o seguinte, primeiro assim, ó, primeiro todo mundo fala, mas o André é corintiano, não tem como falar. Velho, não tem problema vocês falarem que eu sou corintiano, porque é um fato, tá? Eu sou corintiano. E por isso até eu vejo todo o jogo do Corinthians. Cara, se alguém disser que tem uma operação pra salvar o Corinthians nesse campeonato brasileiro, tá redondamente equivocado, tá? Porque já tiveram erros que ajudaram o Corinthians e já tiveram vários que prejudicaram também. Então, assim, se existir uma operação pra salvar o Corinthians, vai ter que ser uma operação bem maior. Porque, inclusive, o time não consegue fazer gol, não consegue ganhar, enfim. É uma outra história. Então, pode falar, não tem problema nenhum, sabe? Jogar no ventilador. Agora, eu sou um cara que tenho vindo aqui reclamar das atitudes acusatórias e sem provas do Textor. Tenho falado de entrevistas pós-jogo que jogam toda a responsabilidade na arbitragem e fingem que nada aconteceu no campo, que não errou em substituição, que não errou na escalação, que o goleiro não tomou o frango, que o zagueiro não falhou. Então, cara, só vai resolver o problema da arbitragem do Campeonato Brasileiro quando todo mundo se unir, todos os clubes, e falar assim, cara, eles são ruins pra todo lado. Hoje, eu fui prejudicado. Amanhã eu vou ser ajudado e você vai ser prejudicado também. Você não tá vendo isso, cara? Você não tá vendo isso? Falando pro outro presidente, né? Pro outro dirigente. Vocês não estão vendo isso? Que hoje foi eu, amanhã vai ser você, o prejudicado? E que anteontem foi o outro? E que depois de amanhã vai ser o outro? Porque hoje o que acontece no futebol brasileiro é cada um proteger o seu. No dia que eu sou prejudicado, tô sendo prejudicado. Então, cara, assim, não vai resolver se não entenderem que não é algo direcionado. Hoje, o que eu tô tentando resumir é o seguinte. Enquanto as pessoas acharem que os erros de arbitragem do Campeonato Brasileiro são porque existe um esquema para que o Botafogo não seja campeão, para que o Flamengo seja, para que o Palmeiras seja, para que o Corinthians não caia, para que o Fluminense não caia. Enquanto vocês acharem que são essas as razões para tantos erros, vocês não vão conseguir corrigir a verdadeira razão, que é a incompetência. Os caras são ruins. Agora, se tiver prova de um esquema, se tiver, vambora. Vambora resolver. Botar na cadeia quem tem que resolver. Tem esquema de aposta? Vamos botar na cadeia quem tem que resolver. Tem esquema para não... Vamos botar na cadeia. Mas, cara, não tá óbvio que os caras são ruins? Pô, velho. Como que é o nome do VAR, ô Túlio? É o Daniel Bins. Daniel Bins. Cara, assim, é o CNM, né? Da Comissão de Arbitragem. O Daniel Bins, e eu não quero aqui, eu não sei quem é o Daniel Bins, eu nunca encontrei ele na rua. Se eu encontrar ele na rua, eu não sei quem ele é. Peço desculpas. E não quero aqui fazer do Daniel Bins o grande culpado pelos problemas que a arbitragem do futebol brasileiro tá vivendo. Mas o Daniel Bins não pode, por um bom tempo, ser VAR em nenhum jogo de futebol. Não pode.
Não pode, cara. É simples. Ele errou no lance do Vasco e Fluminense e ele errou ontem em lances muito claros.